Olá pessoal, tudo bom? Eu estou fazendo alguns vídeos porque o nosso tempo para estudo até o Enem é curto, né? E ficaram faltando alguns autores. E eu estou fazendo aqui esse videozinho para dar suporte para vocês estudarem também pelo PowerPoint, né? Então, estudem PowerPoint, assistam o vídeo, estudo PowerPoint, estudem o PowerPoint, né? Uma coisa completa a outra. Bom, eu vou falar sobre então é, o espírito das leis, primeiramente, certo? Deixa eu ver se consigo passar. Não consigo passar. Bom, o espírito das leis, o livro então do Montesquieu, que é um outro iluminista também, né, de família aristocrática. É, na verdade é o último iluminista então que a gente vai ver, certo? E ele fez um estudo sobre política bem interessante, né? E que influenciou muito as democracias modernas, até hoje, né? Contemporâneas. É um sistema muito parecido com o que ele descreveu. Então, inicialmente ele fala de três questões sobre a política, as formas de governo, né? Três formas de governo, aliás. Ele fala sobre três formas de governo. Então, a monarquia, a república e o despotismo. Por quê? Né? Porque ainda é uma forma que existia, ainda existe, né? As ditaduras, os governos autoritários são governos despóticos, certo? Então, a característica de um governo despótico é um governo que governa para si, não governa para o povo, né? Governa para si e para alguns aliados. É o poder do ditador, é o poder de um rei absolutista, para pegar o contexto da época, né? Que não há uma lei, não há não há normas a serem seguidas, é a vontade do governante, beleza? Bom, e ele associou a cada forma de governo um fundamento ou uma virtude, né? Virtude, no caso do despotismo, nem virtude é o fundamento, então, do despotismo, que é esse governo autoritário, esse governo é, ditatorial, absolutista, né? De novo, para pegar o contexto da época, o governo absolutista de um rei que não obedece uma constituição. O fundamento dessa forma de governo é o medo, que quase é apolítico, né? Ou seja, a política é quando tu envolve pessoas para decidirem, né? A política tem a característica de envolver pessoas para decidir as questões do Estado, as questões da sociedade. E quando tem um só que manda e os outros obedecem, obedecem pelo medo, certo? Pelo medo de serem punidos. Bom, a outra forma de governo, a qual ele era bastante simpático, tá? Era a monarquia. Mas aí uma monarquia, né? Apesar de haver um rei, etc., ela é uma monarquia, como diríamos, constitucional, certo? Por quê? Porque tem leis, né? Tem leis em que o próprio monarca ele tem que obedecer. E qual é o fundamento aí, as virtudes que fundamentam a monarquia? É a honra, né? É a honra do governante, do monarca, seus aliados, né, seus nobres, em relação àquele Estado, em relação ao,
ao povo, né? Porém, esta honra, né, essa firmeza, digamos assim, né, no governo, ela pode ser distorcida pelos interesses pessoais, tanto do monarca quanto dos nobres, certo? O poder é do rei, mas ele obedece às leis. Isso pode ser distorcido pelos seus interesses pessoais. Bom, um exemplo atual é a monarquia inglesa, né? Em que a gente tem, claro, a gente tem tinha, né, uma rainha, Rainha Elizabeth, mas agora a gente tem o rei Charles, né? Tem um outro nome agora, mas enfim, é o que se chamava Charles anteriormente, que é o filho dela. E é uma monarquia que há um chefe de governo, que é um primeiro-ministro, e há uma Câmara Legislativa, a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Nobres, que projeta e decide as leis, né? E o monarca aqui, no caso, ele não tem tanto poder, ele é mais um representante de Estado, né? Ele é um representante do Estado, e não do governo. O representante, o chefe de governo é o primeiro-ministro, né? Aí o chefe de Estado, que mais representa a monarquia como uma espécie de diplomata, é o rei ou a rainha, certo? E a outra forma de governo é a república. Bom, qual o fundamento? Aqui diz que o fundamento é a virtude, né? Mas qual virtude? Eu vou complementar aqui, que isso não está bem. É a virtude de obedecer às leis. De obedecer às leis e participar da vida pública. Certo? Essa é a ideia. A virtude de obedecer às leis e participar da vida pública. Ele dá uma entonação mais elitizada, né? Porque aqui ele vai dizer que é democracia, então vai eleger seus representantes, né? Como é aqui no Brasil, né? A gente elege os representantes para decidirem as leis, para governar, para administração pública, para esses dois, para o legislativo e para o executivo. Mas ele vai tender, porque o contexto dele, ele é um aristocrata, né? Ele vai tender a dar mais valor para a aristocracia, porque ele vai dizer que são os mais preparados para exercerem poder. Muito parecido com Platão lá, né? Parecido com Platão, porque Platão acreditava numa aristocracia, na verdade uma oligarquia na época, preparada, né? Mais preparada para exercer o poder. Aqui ele tende a ir por esse caminho também, certo? Mas claro, eleita pelo povo, diferentemente da ideia platônica de natureza, da pessoa ter a natureza de ser um filósofo e aí estar mais preparado, né? Estudar e estar mais preparado. Aqui tem o voto, né, envolvido, né? Certo? Bom, aqui para terminar então essa parte, o Montesquieu, em sua obra O Espírito das Leis, define que as leis representam o contexto de cada lugar. Por isso não existem leis injustas e justas, portanto todos os seres têm suas leis. É que ele vai dizer que dependendo do local, né, dependendo da geografia inclusive do local, porque ele acredita, né, que as repúblicas têm que ser, como ela pressupõe essas virtudes de participação da vida pública, né, e de obediência das leis, precisa ser em lugares menores, com repúblicas de área geográfica menor. Já a monarquia, como tem uma questão do sentimento de honra e fidelidade ao rei,
ela pode ser em lugares mais amplos. Tanto é que ele vai dizer os grandes impérios com que tinham os monarcas, ele se estendeu em longas áreas, certo? Ele faz um pouco de uma espécie de sociologia das formas de governo aqui, certo? Bom, essa primeira parte então terminou do Montesquieu, certo? Faremos a segunda parte agora.